Muito bem, pessoal. Como eu tinha combinado com vocês, eu vou fazer a correção da nossa segunda avaliação aqui por esse vídeo. Tá? Então, a primeira questão dava uma função e pedia para saber se a concavidade era para baixo no intervalo de -1 até 0. Muito bem. Então, essa era a primeira questão. A função é a função x à quarta menos x ao quadrado, e eu quero saber se tem concavidade para baixo no intervalo de -1 até 0. Certo? Para saber de concavidade, eu preciso da segunda derivada. Então, eu derivo, vou encontrar 4x3 menos 2x, e derivo de novo. E aí eu vou encontrar 12x2 menos 2. Então, para saber sobre sinal dessa derivada, ou mais especificamente, se eu quero saber onde é que ela tem concavidade para baixo, eu quero saber onde é que essa segunda derivada é negativa. Então, vamos lá. Eu preciso das raízes dessa segunda derivada. Vou fazer 12x2 menos 2 igual a 0. Daí x2 é 2 sobre 12, que é a mesma coisa que 1/6. Então, eu tenho duas raízes. X igual a mais ou menos raiz de 1/6, que é 1 sobre raiz de 6. Tá? Raiz de 6 é uma coisa maior do que 1. Certo? E é maior do que 2 até. Então, para resolver aí na equação lá que a gente está resolvendo, eu preciso marcar aqui essas... Isso aqui é mais ou menos. Essas duas raízes. E faço uma parábola que segue o mesmo caminho que o gráfico de 12x2 menos 2. Então, uma parábola com concavidade para cima, né? O que significa dizer que aqui, entre -1 sobre raiz de 6 e 1 sobre raiz de 6, você tem a segunda derivada negativa. Então, para valores de x entre essas duas raízes, a segunda derivada é negativa. Então, como é que eu resolvo meu problema? Acontece que -1 é um número que está para cá. Então, a sua segunda derivada é negativa para valores que estão nesse intervalo aqui. Para cá, olhe, você tem segunda derivada positiva. Então, não é verdade que você tem concavidade para baixo em todo o intervalo, né, digamos que aqui seja 0, de -1 até 0. Tá certo? Então, a segunda derivada só é negativa nesse intervalo que a gente encontrou. -1 está fora desse intervalo. Então, você tem um pedaço do intervalo de -1 até 0 que está fora desse intervalo aqui que a gente encontrou. Se está fora desse intervalo, não tem derivada segunda negativa, não tem concavidade para baixo. Ok? Muito bem. A segunda questão pedia para você indicar um intervalo em que você tivesse derivada positiva. Derivada positiva significa função crescente. E onde é que eu tenho função crescente? Onde eu tenho o gráfico subindo. Aqui, 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 certo? Então, qualquer intervalo que você me dê aqui, que eu tenha essa subida,
por exemplo, para valores de x entre menos 3 e 0, você tem a função subindo. Menos 3 é aqui e 0 aqui. Tá? Então, nesse intervalo aqui, poderia ser assim, você indicar pintando. Você tem a função crescendo, então você tem derivada positiva. Tá joia? Pronto. A terceira questão pede para você esboçar um gráfico que satisfaça ao mesmo tempo, olha, o gráfico de uma função qualquer que satisfaça ao mesmo tempo todas as condições a seguir. Então, eu só quero um gráfico que tenha todas essas coisas acontecendo. O que é que tem aqui? Eu tenho derivada maior do que ou igual a zero antes de menos 1, para todo x antes de menos 1, ou x maior do que ou igual a 1. Então, vou fazer aqui. Você precisa ter f' de x positivo para x antes de menos 1 ou x depois de 1. Então, o gráfico da sua função precisa ter um comportamento crescente até x igual a menos 1 e depois de x igual a 1. Então, a sua função cresce aqui e cresce desse lado aqui. Tá? Outra coisa, você precisa que a derivada seja negativa entre menos 1 e 1. Então, a sua função precisa decrescer entre esses dois valores de x. E agora é só finalizar, porque você precisa de derivada segunda negativa para x menor do que zero. Tá? Então, você precisa de derivada segunda negativa para x menor do que zero. Então, até chegar em x igual a zero aqui, você precisa ter a sua derivada segunda negativa, que significa dizer concavidade para baixo. Depois, para x maior do que zero, você precisa ter segunda derivada positiva, então você precisa ter concavidade para cima. Então, tá aí. Esse é um gráfico. Poderia ser outro, qualquer, mas esse é um gráfico que satisfaz as condições lá da questão. Tá? A questão seguinte é a questão 4. Sejam x e y dois números positivos tais que essa conta aqui dê 20 e cujo produto seja o maior possível. Quanto é esse produto? Então eu preciso saber quem são x e y para poder calcular esse produto. O maior produto possível de dois elementos que satisfaçam essa restrição aqui. Então, vamos lá para a questão 4. São dois números x e y, de forma que 2x mais y seja igual a 20, e que o produto deles seja o maior possível. Então, se isso aqui acontece, é porque eu tenho y igual a 20 menos 2x. Daí o meu produto, em termos só de x, fica sendo x que multiplica 20 menos 2x. Ou seja, a minha função é 20x menos 2x2. Para calcular ponto de máximo ou de mínimo dessa função, o que eu preciso fazer? Derivar, isso vai me dar 20 menos 4x igual a zero. Resolva a equação agora. Vou ficar com 4x igual a 20, o que significa dizer que x é 20 dividido por 4,
20 é 5. Encontrei x, o y é 20 menos 2x, ou seja, é 20 menos 2 vezes 5, que é igual a 10. Então, o produto que eu estou procurando, aparentemente, é 50, que é 5 vezes 10. Será que é isso mesmo? Eu preciso da segunda derivada para garantir. Qual é a segunda derivada? Se a primeira é 20 menos 4x, a segunda derivada vai ser só menos 4. Então, menos 4 é negativo. Eu tenho concavidade para baixo, que significa dizer que o ponto é um ponto de máximo do jeito que eu estava procurando. Esse aqui, então, é o maior produto entre dois números que satisfaçam aquela conta lá. Ok? Pronto, e a última questão é uma questão já conhecida. A gente já fez em sala de aula. Você tem uma caixa com base quadrada, sem tampa e um volume fixo. Que é encontrar as dimensões da caixa que minimiza a quantidade de material usado. Ou seja, para minimizar a quantidade de material usado, você vai minimizar a área de superfície dessa caixa. Então vamos lá. Questão 5. Você tem lá uma caixa de base quadrada, sem tampa. Então aqui você tem 4 faces aqui parecidas com essa. Então, se você chamar isso aqui de x, isso aqui de y, então você vai ter 4 retângulos de área xy. E mais o fundo da caixa, que tem lados iguais, é uma caixa de fundo quadrado. Então, o fundo da caixa vai ter área x ao quadrado. Então, a área total, a área da caixa, vai ser 4 vezes xy mais o fundo da caixa, que é x ao quadrado. Além disso, se você tem essas dimensões, o problema está dizendo que o volume da caixa é 8 centímetros cúbicos. Então, quando você faz a área da base vezes a altura, você tem que encontrar 8. Ou seja, y é 8 sobre x2. Ok? Muito bem. Então, a sua área vai ficar 4xy. Y é 8 sobre x2 mais x2. Ou seja, isso eu posso cancelar esse com 1 daqui. Vou ficar com 4 vezes 8, que é 32, dividido por x, mais x2. Quero encontrar ponto de mínimo dessa função. Então, derivo. Isso vai me dar menos 32 sobre x2, mais derivada de x2, que é 2x. Igual a zero. Fazendo isso igual a zero, eu vou ficar com 2x igual a 32 sobre x2. E daqui eu tiro que x ao cubo é 32 sobre 2, que é 16. Então, se x ao cubo é 16, isso significa que x é a raiz cúbica de 16. Ou, isso vai... 16 é 2 vezes 8, 8 tem raiz cúbica, que é 2, nem isso é a mesma coisa que 2 raiz cúbica de 2. Tá? Então, se você encontrou
a dimensão x, a dimensão y, que é 8 sobre x2, é só fazer a substituição. Y vai ser 8 sobre x2. No caso, eu encontrei x2 como esse aqui, então vou ficar com 8 sobre 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado. Isso é 8 sobre 4 raiz cúbica de 4. Ou seja, isso é 2 sobre raiz cúbica de 4. Ok? Assim, e você precisa sempre derivar de novo para verificar se o que você encontrou é realmente um ponto de mínimo. Então, se a primeira derivada é menos 32 sobre x2 mais 2x, a segunda derivada vai ficar 64 sobre x3 mais 2. Ora, seja qual for o valor de x que você colocar aí, né, se o valor é positivo, isso aqui vai resultar em positivo, que significa dizer que você tem ponto de mínimo, como você queria. Tá? Então pronto, foi isso. Essa era a prova. Ok? Um abraço e até quarta-feira.